O maior segredo das igrejas evangélicas brasileiras é que elas não seguem o Sermão da Montanha, e elas sabem disso. Se esse texto fosse obedecido, pastores perderiam poder, políticos perderiam palanque e o mercado religioso perderia bilhões. Esse é o motivo real. Não tem nada a ver com interpretação. O Sermão da Montanha é o único discurso em que Jesus explica como deveria funcionar um seguidor dele. Só que, curiosamente, é o único discurso que quase nunca nenhuma igreja coloca no centro da fé. Porque Jesus não fala de vitória, não fala de milagre, não fala de inimigo político. Ele fala de pobreza voluntária, renúncia, perdão extremo, não violência, fim do acúmulo de riqueza, honestidade radical e desconstrução total da hierarquia. Isso é explosivo demais para caber num púlpito moralista. E aqui começa o conflito. O Sermão da Montanha exige uma fé que não serve para controlar pessoas, não serve para criar massa eleitoral, não serve para manter estruturas de poder, não serve para transformar dízimo em capital político. Quando Jesus diz ame os inimigos, ele desmonta a máquina que transforma adversários políticos em demônios. Essa máquina hoje move votos, campanhas e engajamento. Nenhuma igreja que depende de polarização pode sobreviver se levar essa frase a sério. Quando Jesus diz não acumulem tesouros, ele confronta diretamente a teologia da prosperidade e o modelo econômico dos tempos modernos. Porque o sermão não só condena a riqueza exibida, ele condena a própria lógica do acúmulo. Se esse verso fosse aplicado literalmente, campanhas de oferta desapareceriam. Quando Jesus diz não toquem trombeta ao fazer o bem, ele destrói a cultura do culto espetáculo, a cultura da live, do testemunho performado, do marketing da fé. O Sermão da Montanha enfraquece a lógica da autopromoção religiosa, que viraliza nos palcos e nas redes. Não teríamos apóstolos, não teríamos profetas, entendeu? E quando ele diz, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, ele cancela qualquer discurso que transforme fé em arma política. É incompatível com a guerra cultural, é incompatível com o cristianismo usado como bandeira partidária. E aí surge a pergunta que ninguém gosta de ouvir. Como um país que se diz 30% evangélico ignora o texto mais importante da ética de Jesus? A resposta é bem desconfortável, porque esse texto redistribui poder, redistribui riqueza, redistribui autoridade moral. E nenhuma instituição religiosa que cresceu na base da obediência ao líder quer um texto que obriga a obediência à consciência. O próprio dado revela tudo. Apenas 12% das pregações usam Mateus 5 como foco central, segundo levantamentos internacionais replicados no Brasil. O texto mais famoso de Jesus é o menos pregado. Isso não é coincidência, é estratégia. Porque o Sermão da Montanha obriga qualquer pastor a descer do palco, obriga qualquer igreja a renunciar ao espetáculo, obriga qualquer teólogo da prosperidade a admitir que Jesus pregou o oposto do que ele vende. E a verdade é dura. O Sermão da Montanha não some por esquecimento, ele some porque atrapalha. Atrapalha o negócio da fé, atrapalha a política da fé, atrapalha o poder da fé. E agora eu quero te provocar diretamente. Como seria o cristianismo brasileiro se o Sermão da Montanha fosse realmente o centro da fé? Escreva aqui nos comentários, essa discussão mexe com a estrutura inteira da religião no Brasil.